Boa tarde, companheiras e companheiros. Bom, em primeiro lugar, assim, de boas, isso não é jogar para a torcida. Aliás, quem me conhece fala que eu gosto muito de fazer exatamente o oposto. Pessimista sempre. Pessimista sempre e crítico da realidade. Mas vocês são vitoriosos. Essa greve é vitoriosa só por existir nessa conjuntura. Uma conjuntura extremamente difícil de um governo com hegemonia fascista, não é de direita. Fascismo não significa uniformezinho, saudação romana, aquelas palhaçadas que Hitler e Mussolini faziam, que eram dois palhaços, que nem o atual presidente da República. Fascismo é quando você nega a política, nega a diferença e nega a qualquer outro que seja diferente de você, voz. E vocês, através da mobilização, estão conseguindo se fazer ouvir. Então, cada um aqui, e todos os companheiros que estão envolvidos no movimento, é vitorioso antes de tudo. Vou falar de algumas coisas chatas de direito, porque é dever de ofício. Muitos companheiros têm dúvida, é bom esclarecer. Tem alguns veteranos de outras greves e de greves antigas que eu pude acompanhar, tive a honra de acompanhar enquanto assessor do sindicato e da FUB há muitos anos, há mais de 20 anos, e tem alguns companheiros veteranos aqui de outras guerras que a gente sabe que não precisaria nem dar esses esclarecimentos. Então a esses eu peço licença para repetir o que já falei para eles em vários outros anos. E aí vou dedurar o Anselmo, que está aí no meio, um grande lutador, exemplo de companheiro, ex-dirigente da FUB e do Sindicato Paraná, que está no olho do furacão nessa greve toda. Exemplo para todo o mundo. Está ali escondido porque é modesto, a gente sabe o companheiro como é, mas é um dos guerreiros exemplares que eu conheço nessa categoria, tive a honra de conhecer nessa categoria, tenho a honra de ter por amigo. Então, para os Anselmos aqui presentes, parte do que eu vou falar não é novidade. Vamos lá. Primeiro, greve. O que acontece com o contrato de trabalho de vocês? O contrato está suspenso. O que é suspensão do contrato de trabalho? É a mesma coisa que a suspensão da punição, quando o patrão pune o empregado por uma falta e dá 5, 6, até 29 dias de suspensão? Não, não é. É a mesma coisa que a suspensão disciplinada na CLT para casos em que o empregado se afasta do trabalho e o patrão não deve os dias. Quando o empregado se afasta do trabalho e o patrão paga dias, como por exemplo, na licença de gala para o casamento, na licença por óbito, na licença paternidade, o patrão está pagando o salário. Aí a gente chama de interrupção, é o termo técnico do direito. Interrupção ou do contrato de trabalho ou, mais precisamente, da prestação de serviços. Mas tem um outro caso que é a suspensão. O que é a suspensão do contrato de trabalho? Você conta o contrato de trabalho até o início dela, suspende e recomeça quando acaba aquela situação. Exemplo disso, o auxílio-doença. Quando você entra no auxílio-doença no INSS, o contrato é suspenso. O patrão não paga mais o salário daquele período. Você vai receber o auxílio-doença do INSS. E no caso de quem tem previdência complementar como a PEPS, vai receber a complementação da PEPS para aqueles dias, mas não conta tempo de serviço, não tem salário. E quando acaba o auxílio-doença, tem alta do auxílio-doença, o que acontece? Retoma o contrato de trabalho. A greve é exatamente a mesma coisa, uma suspensão do contrato de trabalho, determinada pela lei de greve, e quando acaba a greve, retoma-se o contrato de trabalho. O que acontece durante essa suspensão? Bom, primeiro, não existe a subordinação jurídica. Quem está em greve não está mais sob comando do patrão. O gerentão, o supervisor, o coordenador, não tem mais ascendência hierárquica sobre o empregado. A obrigação de obedecer, ela está suspensa junto com o contrato. Tem as obrigações da lei de greve, isso é outra coisa. Tem que ser negociada coletivamente com o sindicato. São basicamente duas obrigações que a lei fala, o atendimento das necessidades da população e a manutenção da produtividade, que é diferente da produção. Pode parecer complicado, mas vamos separar um pouquinho rápido. Produção, resultado concreto do que tu faz. Quantos barris de petróleo
e de equivalente em gás foram extraídos, quanto que volume que está sendo refinado e transformado em derivados, transportado. Isso é produção. Produtividade é a capacidade de fazer isso. Então, durante a greve, o prejuízo à produção ele é legítimo. Entendeu? Aquilo que o patrão deixa de produzir durante a greve faz parte do jogo jurídico, tá? E político da greve. Produtividade é a capacidade de retomar a produção. Então, produtividade significa que tem que manter a integridade dos equipamentos. Agora, repetindo, tanto uma coisa quanto outra, atender às necessidades da população com alguma produção, ou manter a integridade das instalações e equipamentos, isso é obrigação coletiva, não é obrigação individual. O contrato do grevista está suspenso, ele não obedece à empresa. Isso tem que ser negociado pela empresa com o sindicato para cumprir essas duas obrigações. Está exatamente assim na lei de greve, a 7783 de 1989. Tem que negociar com o sindicato. Se não tem negociação da empresa com o sindicato, ninguém está obrigado a essas coisas. Então, estão de greve, contrato suspenso. Efeitos disso. Tem uma preocupação, e a empresa já tem uns 2 ou 3 dias está fazendo um certo terrorismo, mas que tem fundo de verdade, a gente tem que enfrentar o problema. O corte dos salários faz parte do jogo. Exatamente porque o contrato está suspenso. Isso é outro indício para demonstrar para vocês que ninguém tem obrigação individual. Tanto não tem obrigação individual que a empresa pode cortar os salários. Durante muitos anos a Petrobras não fazia isso nas greves. Era outra conjuntura, outro governo, e agora ela volta a fazer como fazia na época do Fernando Henrique, por exemplo. Os mais antigos vão se lembrar. Então, o corte dos salários faz parte disso. Depois, ao fim da greve, se houver um acordo entre as partes, a forma de descontar esse dia de greve, o impacto dele nas férias, no 13º, isso tudo pode ser negociado. Já houve greve em que os dias foram repostos integralmente e os prejuízos foram minimizados, parcelando em 3, 4, 5, 6 meses. Greves da Petrobras. Isso depende de quê? Depende da correlação de força. O acordo que vai ter no final depende da força da categoria e da força do governo da Petrobras do outro lado. Essa é a disputa. Agora, fundamental aqui, se o Tribunal Superior do Trabalho decretar a greve ilegal ou abusiva, e o relator do processo, o ministro Ives Granda, o fará, ainda que se faça, Anselmo está careca de saber disso, porque eu estou mais careca do que você, companheiro, então posso falar. Mas Anselmo sabe disso, os mais antigos sabem disso. Ainda que os petroleiros fizessem tudo, tintim por tintim, seguissem o Velho Testamento para fazer greve, Ives Granda da vida ia decretar a greve ilegal, abusiva, ia querer punir do mesmo jeito com multas milionárias. Isso faz parte do jogo, ele está ali para isso. E vocês estão aqui para outro papel. Isso tem efeito sobre o contrato individual de trabalho de vocês? Não. Isso não tem efeito sobre o desconto de salários, não legitima e impede um futuro acordo. Isso não tem efeito para dar punição, para demitir por justa causa. Isso tem, sobretudo, um efeito com relação às multas impostas pelo tribunal aos sindicatos e à FUP. E essas multas, a gente defende há muitos anos, são inconstitucionais. Por que são inconstitucionais? Acompanhe o meu raciocínio. Um juiz determina que você não faça greve e que vá trabalhar. E faz isso indiretamente, determinando ao sindicato que forneça, no caso, 90% da mão de obra. O juiz tem poder para fazer isso? Não. Sabe por que o juiz não tem poder? Porque num dos incisos do artigo 5º da Constituição, está garantido que o trabalho no Brasil é livre. O pressuposto do contrato de trabalho é a vontade de trabalhar. A liberdade e a vontade do trabalhador trabalhar.
Se o trabalhador não quer ir trabalhar, ele não pode ser obrigado judicialmente nem por ninguém. Ah, mas você está falando que então o cara pode nunca trabalhar e não vai acontecer nada? Não. Existem consequências. Consequências contratuais. E eu já falei delas aqui. O não pagamento do salário, por exemplo. Isso é uma consequência do não trabalho. Salário é retribuição. Se trabalha e é pago. Não trabalhou, não é pago. Isso está dentro do jogo. Está dentro do contrato. Agora, multar o sindicato porque o grevista não foi trabalhar, está fora do contrato. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar. Como é que vai ter uma multa se o cara descumprir uma ordem a qual não pode ser obrigado? Então, as multas são inconstitucionais. Não é o Normando, porque é advogado da CUT, dos sindicatos da CUT há quase 30 anos, que está falando isso, que é verdade. A Organização Internacional do Trabalho tem esse posicionamento. As multas agridem o direito fundamental do exercício do direito de greve. A greve é um direito fundamental e, como tal, tem que ser ponderado e combinado com outros direitos. Agora vamos falar um pouquinho da realidade. Estou falando do direito para vocês. E como é que o direito se aplica na realidade? Ele se aplica através de lentes, da correlação de força e de lentes, de quem está vendo o mundo. Né? O que existe entre meus olhos e a realidade. E as lentes do judiciário nesse momento são muito parecidas, se não são as mesmas, lentes com que o poder público, nesse momento, está lendo a realidade. E que realidade é essa? Tá? Parêntese, isso que eu vou falar significa que, apesar de todo o direito da Constituição, de tudo que está escrito, a verdade é que Petrobras, governo, tribunal, a rigor podem fazer o que quiserem. Sabem por quê? Porque foram legitimados por 38% da população, dizendo que é isso que eles querem. Nas eleições de fim de 18. Legitimaram tudo isso. E esse tudo isso é a expressão de algo que não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo no mundo todo. Uma onda conservadora que reflete o quê? Um momento em que o capital diz o seguinte, os patrões dizem o seguinte: eu não preciso mais de tanta gente trabalhando. A tecnologia e a automação me permitem substituir muita gente. E se eu não preciso de mais de muita gente trabalhando, aquele exército industrial das fábricas com milhares e milhares de operários reunidos, eu também não preciso dar para esses caras direitos trabalhistas. Não preciso dar previdência. E mais, para que eu vou dar direito de voto para esses caras? Aí entra em moda pensadores já um tanto quanto antigos, mas que dizem há muito tempo, sobretudo um chamado Friedrich von Hayek, austríaco, que é considerado o pai intelectual do dramalhão chamado neoliberalismo, que de neo não tem nada, é o liberalismo mais selvagem da origem do liberalismo, que vai dizer o seguinte: a economia é coisa do Deus mercado. A soberania popular, o que é soberania popular? É o seu direito universal de ir lá votar e escolher um determinado programa político e um determinado programa econômico. E o Hayek vai dizer: a soberania popular não pode interferir na economia. Na economia manda o Deus mercado, o livre mercado. Então a soberania vai até aqui. Qual é o regime político melhor para esses caras que pensam assim? É o fascismo. Porque aí é fácil. Você se baseia numa parcela significativa da população que diz que a política é suja, é crime, ninguém deve se meter em política, como se essa posição não fosse uma posição política, e aí afasta a população. Seja na mão grande, botando exército na rua e impedindo direitos de voto, seja conduzindo através de manipulação de massas. E é isso que a gente está vivendo, repito, não só aqui, no mundo todo. E isso que a gente está vivendo tem desdobramentos. O mundo está vivendo algumas marchas a ré. E na relação entre países, isso é importante vocês sacarem,
vou chegar no emprego de vocês, na relação entre países. A gente não deve pensar em desenvolvido, etc. Não. Tem o centro do sistema e tem a periferia. A relação entre os países do centro do sistema e os países periféricos, como o Brasil, ela está vivendo um movimento histórico de recolonização. Não está acontecendo isso aqui, é no mundo inteiro. Essa recolonização passa por se apropriar, sim, dos recursos naturais, petróleo, gás, água doce, etc. Mas mais do que isso, passa por se apropriar do mercado desses países. E aí tem uma característica muito importante. Se vocês pegarem dados oficiais do IBGE e de outros órgãos que acompanham a atividade econômica no Brasil, vocês vão descobrir muito rapidamente que o Brasil está se desindustrializando. A maior desindustrialização já verificada na história do capitalismo está acontecendo com o Brasil. É uma tendência que vem desde o fim dos anos 80, teve soluços contrários a isso, sobretudo no governo Lula, mas que é uma tendência e que está se acentuando agora. O que está acontecendo lá na Araucária, em Nitrogenados, que a Petrobras decidiu fechar a fábrica, e depois vou falar, o Serginho já citou isso, na greve e na reivindicação, é um episódio de uma política geral de desindustrialização. Isso é pior do que a privatização, sabe por quê? A privatização vai rebaixar direitos, vai entregar os recursos naturais para o capital internacional, é fato. Mas o que está em jogo aqui, e virou pauta dessa greve, não é a privatização da Petrobras, é a desindustrialização do Brasil. A Fafem Paraná, Araucária Nitrogenados, vai ser fechada para aumentar a capacidade de importação de fertilizantes. Aqui a indústria do petróleo, a próxima etapa, ela vai ser desindustrializada para transformar o Brasil na relação com esse importante recurso natural, importante estratégico, numa Nigéria, com todo respeito aos companheiros da África. Mas qual é a característica? É da maldição do petróleo. É um exportador de óleo cru e importador de derivados. Não é à toa que, com 8, 9 dias de greve, construíram uma falsa notícia de investimento internacional para construir uma nova refinaria no Brasil. Balela. Aposto com vocês o que quiserem. As refinarias que a Petrobras está listando para vender, são 4 numa etapa e mais 4 logo em seguida, inclusive a Repar lá, elas vão virar parques de tancagem. A atividade industrial do refino vai ser fechada. Por quê? Porque é muito mais interessante para o capitalismo central importar matéria-prima, ou produto bruto, no caso o óleo bruto, o óleo cru, e exportar para a periferia o produto de maior valor agregado. Isso na área do petróleo e em todas as outras áreas. O Brasil já teve a segunda maior construção naval do mundo, há poucos anos, e tem uma capacidade industrial enorme, tem uma tradição de tecnologia e capacidade de planta industrial para a construção naval. Hoje está relegado a exportador de minério de ferro e importador de aço. E importador de navios. Isso se chama desindustrialização. E é esse o tamanho da briga em que vocês se meteram. Agora, tem um conceito por trás disso, né? E aí, claro, o juiz que está lá, né, trabalhando para reprimir a greve, a serviço do capital, está se mostrando no seu despacho para querer indignado. Pois é, vamos conversar sobre a indignação, sobre a santa indignação. No dia 4 de novembro, Araucária Nitrogenados e Petrobras assinaram no Tribunal Superior do Trabalho, sob a chancela do Tribunal Superior do Trabalho, acordos coletivos se comprometendo a não fazer dispensa em massa. Naquele momento em que Petrobras e Araucária Nitrogenados assinaram um acordo coletivo, já tinha deliberação de fechamento da Araucária Nitrogenados.
E eles já sabiam que iam fazer demissão em massa. E assinaram jogando para a torcida. A primeira indignação que a gente tinha que ter da parte do Tribunal Superior do Trabalho era dele se indignar por ter chancelado um acordo para ser descumprido em seguida. E descumprido, importando em colocar 1000 famílias na Rua da Amargura. Esse é o principal motivo dessa greve. E o resto que vem atrás. O que está em disputa aqui, repito, não é agora mais só a privatização e saber se vocês vão ganhar X ou Y. É saber se haverá emprego de valor agregado na área da indústria do petróleo, de óleo e gás no Brasil. É isso, camaradas. E aí, estou às ordens para qualquer debate depois. Muito obrigado, é uma honra.